Ai, Rochelle, eu pensei que a gente não fosse chegar nesse fundo de poço de ter que fazer um vídeo explicando por que que não existe brancofobia, heterofobia, magrofobia, mas pelo jeito vamos ter que fazer. Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é racismo reverso, BBB e outras ficções. Vem comigo porque eu tô assim Com bastante paciência para gravar hoje. Tô fazendo esse vídeo porque no Big Brother Brasil a Lumena falou da Carla Dias, que ela era sem melanina e tinha olhos de boneco assassino. Então a gente teve dois, será que posso chamar de seres humanos? Vou chamar de representantes do liberalismo no Brasil. A gente tem dois políticos, né? Um deputado estadual e um vereador aqui de São Paulo, que acharam que a fala da Lumena era uma fala que ofendia, abro aspas, a raça branca e que, portanto, era uma fala de racismo reverso. Como o vereador é o Tami Miranda, né, que é um homem trans, aqui eleito por São Paulo, eu achei válido que a gente trouxesse essa discussão para o canal, porque antes de acreditar talvez em mau caratismo, eu prefiro acreditar que esse conhecimento ainda não chegou de forma acessível a essas pessoas e prefiro tentar propor um espaço de educação do que um espaço de ataque. E o vídeo de hoje se pretende a explicar porque não existe racismo reverso e todas aquelas coisas que eu usei na piada da abertura do vídeo, né? Por que que não existe Magrofobia. né? Por que que não existe Dia do orgulho hétero, ou heterofobia, ou cristofobia. E a gente tem pessoas, né, que representam parcelas conservadoras e ou reacionárias da sociedade brasileira, que ao verem outros setores, outras populações, outras pessoas adquirindo caráter de humanidade, lutando por direitos iguais, por reconhecimento das suas humanidades, acham que essas palavras que a gente tem, como racismo, homofobia, lesbofobia, bifobia, gordofobia, elas acham que são palavras que a galera de humanas inventou, mas não são, gente. São conceitos debatidos dentro das ciências políticas, dentro das ciências sociais, que designam fenômenos estruturais das nossas sociedades. Então, se você troca racismo por racismo reverso, você não está fazendo uma defesa de uma política. Quando você troca gordofobia por magrofobia, você não está falando sobre uma coisa que existe na realidade, né? Quando você acha que é só juntar Cristo com fobia, para defender a sua comunidade, o que você está fazendo é mais ou menos impossível. E eu vou tentar aqui com muita paciência, gente, porque eu realmente acredito num projeto de educação. Com muita paciência, eu vou tentar defender aqui o porquê que essas coisas não existem. E como vocês sabem, né, que eu não faço vídeo sem referência bibliográfica, eu vou indicar alguns pesquisadores, intelectuais, pessoas de renome, que vocês podem, vai estar tudo listado aqui embaixo, que vocês podem ler e se amparar para fazer esses debates vocês mesmos. Então, eu estou produzindo esse conteúdo apoiada nos seguintes intelectuais, vão aparecer aqui do meu ladinho, tá? O Érico Andrade, que é professor de filosofia da UFPE, que produziu um vídeo para o coletivo Nós, no Instagram, chamado Racismo Estrutural. O Silvio de Almeida, né, um dos mais importantes teóricos do direito no Brasil, que tem um livro chamado Racismo Estrutural. Também estou deixando um vídeo dele na Boitempo aqui. Um texto jornalístico da professora Lia Weiner Schuckmann, né, que também é a autora deste aqui, Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo, Branquitude, Hierarquia e Poder na cidade de São Paulo. Estou deixando também o PDF e o link para vocês lerem, de um jornalista norte-americano que na década de 50 escreveu o artigo Quando surgiu o preconceito contra negros? O nome dele é George Breitman, né? E ele vai explicar desde a Grécia Antiga o que a gente pode entender como preconceito contra pessoas negras.
E por último, a indicação desse livro, O Espetáculo das Raças, da Lilian Schwartz. Bom, moçada, então agora amparados nas referências teóricas, Eu preciso que vocês entendam. que racismo estrutural é um termo que designa o racismo, que é um sistema de dominação, segregação, punição social, amparado no conceito de raça. Né? E estrutural, porque diferente do que advogam os liberais, a Margaret Thatcher, de novo, né? A gente só vai no mesmo cabeleireiro, viu? Porque de resto somos opostas. Ela tem uma frase muito famosa quando ela era primeira-ministra do Reino Unido, de que não existe sociedade. Né? Tudo que existe é a soma de indivíduos e famílias. Né? E a gente sabe que isso é uma mentira. A gente sabe que isso é uma mentira porque essa ideia ela não se sustenta quando a gente olha para a história. Né? O que acontece quando o Império Romano cai e surge o feudalismo? São indivíduos diferentes, eles acordaram diferentes, famílias diferentes que começaram o feudalismo. O que acontece quando o feudalismo acaba e são reabertas as rotas de comércio na Europa? A gente vai passar pelo Renascimento, pelo o início do capitalismo. O que acontece quando o liberalismo mina o jugo dos reis? Você está vendo? Não tem nada a ver com novos indivíduos e famílias. São os meios e modos de produção e as estruturas de dominação social que vão se alterando e produzindo novos indivíduos. Né? A ideia de racismo estrutural é porque existe uma estrutura social, por exemplo, o capitalismo, que engendra, né? Que faz possível que haja o racismo. Quando a gente está falando dessa estrutura, a gente está falando das instituições, das estruturas de domínio, das estruturas de controle social. Então, o judiciário, o legislativo, o executivo, eles têm maioria negra? Eles pensam políticas para a negritude? E aí é importante que a gente entenda, quando a gente está falando de racismo estrutural, é porque apoiado na história de um país, a gente vê que houve segregação, que as pessoas não eram tratadas como seres humanos. Nos Estados Unidos, por exemplo, durante o período de segregação racial, pós a abolição da escravidão, a gente tem leis que proíbem casamento interracial. A gente tem leis que segregam partes da cidade, leis que não possibilitam a contratação, leis que vão deixar lugares sem escola, pessoas sem acesso à universidade. E essas leis são o que organiza a estrutura de uma sociedade. E essa sociedade está se organizando de forma racista, separando por raça. Aqui no Brasil, eu falei um pouco disso num vídeo, Racismo, Coisa de Branco, sobre como a gente teve uma série de políticas higienistas que se pretendia, durante o século XIX, a embranquecer a população no Brasil. E para falar de racismo estrutural, eu vou aqui citar algumas leis. Então, 1837, a gente tem a Lei número 1, de 4 de janeiro. Né? É uma lei que proíbe pessoas negras, as equiparando, né, com pessoas com moléstias contagiosas, de estudar. Tá me entendendo? Como não existe racismo reverso, porque nunca existiu uma lei no Brasil que proibisse gente branca de ir à escola. Em 1850, a gente tem a Lei 601. De 18 de setembro, que é uma lei que prescreve que pessoas negras não podem ser proprietárias de terra. Está entendendo como não existe racismo reverso porque nunca houve no Brasil uma lei que proibisse gente branca de ter terra? Em 1890, a gente tem o Decreto 847, que criminaliza, né, mais ou menos como cópia do que vai haver nos Estados Unidos, a vadiagem e a capoeira. Então, depois que a população negra é liberta, né, que tipo de liberdade é essa? Porque quando há necessidade, não há liberdade. Liberdade para morrer de fome, liberdade para ser preso, açoitado e morto, né? Lei do ventre livre. Agora o bebê que nasce é livre. Tá, mas o bebê que nasce vai ficar com a mãe que é escrava. Logo o bebê vai ser escravizado também, vai viver a realidade da escravidão. Esse decreto, ele torna crime vadiar.
andar por aí sem casa e emprego. Mas a população acabou de ser liberta, eles não têm casa nem emprego. Para onde eles vão? Para a penitenciária. Vale contar para vocês, apoiada no doutorado do Reinaldo Santos de Almeida, né, um teórico do direito aqui do Brasil, que ele tem um doutorado sobre as tentativas de criminalização do samba. Né? No final do século XIX, o que a gente vai ter é pessoas negras com calo no dedo, pessoas negras portando instrumento musical, pessoas negras andando pela cidade em grupo, pessoas negras numa roda, são presas. Você está me entendendo o que eu estou falando e por que não existe brancofobia? Por que não existe racismo reverso? Porque a nossa sociedade não se organizou com estruturas que tratavam diferente brancos de negros. A gente tem uma coisa chamada débito histórico, dívida histórica. O país se constrói em cima de sangue, suor e lágrima de gente negra, de gente indígena. E agora, não adianta você falar, não, mas já passou. Nada passa. Né? A gente tem uma herança maldita dessa época. Quando a gente está falando sobre discriminação e fobia religiosa, né, vai aparecer aqui na tela a notícia da mãe que perdeu a guarda da filha porque a filha foi iniciada no candomblé. Né? Ninguém perde a guarda do filho porque o filho foi batizado na igreja católica. Né? Então, você está vendo o que eu estou dizendo como racismo estrutural? Por ser estrutural, ele passa a ser estruturante de subjetividades. E quem decreta a perda dessa guarda está contaminado de uma visão racista, né? De que a religião candomblé não é religião, né? É alguma coisa dessa gente escabrosa, dessa gente preta, dessa gente má. O antropólogo e professor da USP, Wagner Gonçalves da Silva, autor do livro Exu, o Guardião da Casa e do Futuro, vai nos mostrar como é esse processo de criminalização e de tratamento diferenciado das religiões de matriz africana no Brasil. Em 1968, você não me entendeu errado, faz 4 anos que já teve o golpe militar no Brasil, 68, eu estava na França, maio de 68, bebia muito, era amiga de todo, enfim. Mas me volta para o presente, Rochelle, obrigada. 1968, a gente tem uma lei brasileira de cota. Cota para indígena? Cota para pessoa? Não. Cota nas faculdades rurais e urbanas de cursos como veterinária, né, para gente branca. Quantos por cento de cota? 80%. Você está entendendo? Então, Tami Miranda, oi, tudo bem? Eu conheço a mãe, ela é um amor. Né? Eu duvido que você seja um mau caráter. Quer dizer, não posso duvidar de nada. Mas eu prefiro acreditar que você não é mau caráter. Que você apenas não teve acesso a esses dados. E que você possa entender que não existe racismo reverso, porque o racismo é um sistema de dominação social baseado em raça. Branco nunca foi dominado no planeta. Os brancos destruíram tudo. A população europeia saiu fincando bandeirola nos lugares falando, é meu. Escraviza essa população, Faz uma filosofia que justifique isso. Cria um sistema de leis que permita que eu venda essas pessoas para fazer lucro. E esse pedaço de terra não é delas, é meu. Foram os brancos que fizeram isso. Não existe racismo reverso porque nunca existiu no planeta um sistema de segregação, apartheid, genocídio da população branca, a não ser a população judia. Né? Por exemplo, durante a Alemanha nazista, que não era lida como branca, era lida como judeu. Né? E se um judeu falasse mal de um alemão, não era racismo. Agora, um judeu que fosse apontado como judeu, que tivesse sua religião apontada, seus costumes, etc., ele podia acabar num campo de concentração e ser morto. Tá me entendendo a diferença? Que não existe racismo reverso? E aí eu vou ler um pedaço para vocês do texto da Lia Weiner Schuckmann, quando ela diz o seguinte, o que pode haver é preconceito e discriminação. Né? Eles estão ligados a relações entre indivíduos. Racismo não. Racismo se refere a uma estrutura de dominação social. Ou então quando ela diz o seguinte, em geral, para que haja racismo contra um grupo, é preciso que haja uma história de longa duração de dominação de um grupo contra o outro, baseado na ideia de superioridade racial.
E parte da produção desse vídeo é porque me causa um grande espanto, me causa um grande abismamento ver que o Tami, que é um homem trans, está reproduzindo esse discurso que no final das contas é contra ele mesmo. Né? Até ontem na história, 2019, a Organização Mundial da Saúde pensava pessoas trans como pessoas com distúrbios psíquicos. Era um problema de disforia, era um problema daquela pessoa, ela é doente, ela precisa de... A identidade, o jeito do Tami Miranda estar no mundo era um sistema de dominação. Por isso não existe heterofobia. O que existe é transfobia. Uma população sendo criminalizada, transformada em doença, transformada em transtorno psíquico, que é segregada, violentada e assassinada. A gente não vê isso acontecer com heterossexual porque é heterossexual. A gente vê isso acontecer com pessoas trans porque são trans. Então, o que a gente precisa entender, o que eu estou tentando mostrar nesse vídeo, que eu estou deixando referências para vocês lerem, se instrumentalizarem, se educarem, é a ideia de que a gente não está falando de uma relação somente subjetiva. Que a gente não está falando de uma relação entre indivíduos. A gente está falando sobre a forma com a qual sociedades são erguidas e mantidas. A gente está falando sobre uma estrutura social. Entender que existe a estrutura é uma forma de entender como a gente pode mudar a coisa. Né? Essa coisa só muda quando estruturalmente o país mudar. Por que a gente precisa de sistema de cotas? Por que a gente precisa de iniciativas que levem pessoas para a escola, para a universidade, para melhores empregos? Para que essas pessoas elas consigam mudar as suas vidas, para que esse grupo deixe de ser minorizado, violentado, para que a estrutura que opera seja desmontada. Então é isso, eu espero que esse vídeo ajude. Eu pensei, de verdade, eu não sabia que a gente precisaria fazer um vídeo para fazer essa discussão. Mas o caminhar das coisas nos mostra que a gente ainda precisa lutar para que seja acessível esse debate e para que as pessoas possam entender. Que não basta você trocar uma palavra para achar que você está falando sobre alguma coisa. Essas palavras elas não nascem ao acaso. Elas são fruto de uma análise minuciosa, criteriosa e cuidadosa da realidade, de uma análise científica. Elas têm método. Elas são feitas por pessoas que dedicam suas vidas a essas pesquisas. E eu espero verdadeiramente que você que está assistindo se debruce sobre as referências e possa educar outras pessoas, né? Para que a gente leve esse conteúdo o mais longe possível e não precise mais fazer esse tipo de debate. A nossa função é educar, mas a nossa função também é apontar os absurdos e ajudar as pessoas a verem as estruturas que regem e organizam suas vidas. É isso. Até a semana que vem. Se eu não infartar, né, gente? Porque, olha, eu tô por aqui do Brasil. Um beijinho. Tchau.